Em quanto tempo você acha que é possível aprender inglês? Por acaso você já tentou aprender alguma vez e mesmo depois de muito tempo não conseguiu chegar lá onde você queria chegar e às vezes nem perto? Ou então você já pensou em começar, mas a ideia de demorar 5 anos para conseguir aprender um tanto legal acaba com todos os seus ânimos? E aí, tudo bem? Meu nome é Igor Ramalho e o meu objetivo é ajudar as pessoas que têm o desejo de aprender a habilidade comunicativa mundial, ou seja, a habilidade de falar inglês, a finalmente alcançar esse objetivo e quebrar de vez essa ideia de que inglês não é para mim ou que demora 5 anos para poder aprender, evitando assim que elas passem a vida inteira limitando a quantidade de pessoas que podem conhecer, de experiências que podem viver e de negócios que podem fazer. Quando a gente fala em tempo para aprender inglês, existem 3 tipos de pessoas. Os conformados, que são aqueles que falam, tudo bem, eu vou demorar mesmo 5 anos para aprender, mas eu vou tomar esse tempo e eu vou estudar. Existem os frustrados, que são aqueles que já começaram, passaram muito tempo estudando, não conseguiram sair do lugar e simplesmente não conseguem mais continuar os seus estudos porque sentem que não vão chegar em lugar nenhum. E existem os desanimados, aqueles que olham e falam, cara, eu não acredito que eu vou ter que demorar tanto tempo para aprender esse idioma e por causa disso não começam os seus estudos. Se você se sente dessa forma, eu entendo perfeitamente por que você se sente assim. Os métodos que são ensinados pra gente tanto na escola tradicional quanto nas escolas particulares de inglês, já não são mais os métodos ou os melhores métodos para serem usados hoje em dia. Pensa só, o carro que você dirige não é o mesmo carro que o seu pai ou seu avô dirigia há 20 anos atrás, 20, 40 anos atrás. A geladeira da sua casa já não é mais a mesma, ela é muito mais tecnológica. Os meios de comunicação, antes você tinha que mandar uma carta ou se você tivesse um recado para dar para alguém, você tinha que andar até a casa dessa pessoa e falar pessoalmente com ela, sendo que hoje a gente tem esse mecanismo que com uma simples mensagem, em menos de 1 segundo, a gente consegue falar aquilo que a gente quer, a gente consegue se comunicar com a pessoa que a gente precisa. Se tudo evolui dessa forma, até a maneira de se comunicar evoluiu tanto, a maneira de aprender um idioma não mudou nada. Porque se você parar para pensar, a forma que os seus pais, os seus avós, seus bisavós foram ensinados é a mesma maneira que está sendo ensinado hoje para você. Será possível que isso não evoluiu? Para responder essa pergunta, a gente chega num 4º tipo de pessoa. Além dos frustrados, desanimados e os conformados, a gente tem os revolucionários, que são aqueles que buscam uma forma diferente, uma forma nova de aprender o idioma. São aqueles que, ao invés de olhar como os conformados e falar, cara, tudo bem, eu vou demorar 5 anos, eles pensam, não, é possível fazer isso de uma forma mais rápida. Eu consigo encontrar sim um caminho mais rápido. Agora entenda bem, se você demorou 5 anos ou até mais para aprender inglês, ou se você pretende demorar esse tempo para aprender, não tem o menor problema com isso. Muitas pessoas não têm tempo suficiente no seu dia a dia para investir no aprendizado de inglês e poder aprender mais rápido. Porque se você acha que existe uma técnica milagrosa que estudando 15 minutos por semana você vai ficar influente em 1 ano, pode sair desse vídeo agora. Não é isso que eu vou te passar aqui. Exige sim dedicação e você pode sim aprender muito mais rápido. E como eu estava dizendo, algumas pessoas não têm o tempo suficiente para se dedicar no dia a dia e aprender inglês de forma mais rápida. Se você demorou isso, se você pretende demorar isso para aprender, não tem o menor problema. O mais importante de tudo é que você aprenda o idioma. Mas muita gente não quer demorar todo esse tempo para aprender. E acredite, a culpa não é sua de achar que demora tudo isso para aprender. A gente passa a nossa vida inteira, por exemplo, na escola tradicional, aprendendo um inglês que não tem a intenção de deixar a gente fluente, de nos tornar falantes do idioma. O que a escola faz com a gente é preparar a gente para uma prova, é preparar a gente para um vestibular. Para a escola, é muito mais interessante que você tire 8, 9, 10 na sua prova do que você saia falando e tire uma nota menor. O que também é muito contraintuitivo. Eu acho muito difícil você ser um falante fluente de inglês e não conseguir tirar uma nota boa na sua prova. Além disso, a gente tem as escolas particulares. Eu quero deixar bem claro que a minha intenção não é falar mal das escolas particulares. Eu só acho que eles poderiam, sim, renovar o seu método de aprendizado e não fazer os alunos demorarem tanto tempo assim para aprender um idioma. Porque pensa comigo, quanto mais tempo você demora para aprender, mais meses você está pagando para a escola, mais ela fatura e mais ela lucra com isso. Essas escolas, elas tendem a focar o tempo todo em gramática. Você não precisou aprender gramática para falar português. Ah, Igor, mas eu aprendi gramática na escola. Tudo bem, mas quando você ficou sabendo o que era gramática, quando você descobriu que essa palavra existia, eu garanto que você já falava português perfeitamente. Ninguém nunca precisou te ensinar gramática para você aprender a falar como fala hoje. Um terceiro motivo são as histórias de pessoas. A gente tem uma
tendência de achar que a maneira que as pessoas fizeram é a maneira que vai acontecer com a gente. São poucas as pessoas que conseguiram aprender inglês fluente num período menor do que 2 ou 3 anos. E quando a gente encontra esses exemplos, essas pessoas são chamadas de fora da curva. Nossa, esse cara é fora da curva, esse cara tem o dom de aprender idiomas. Será mesmo? E é claro, por último, a gente tem a diferenciação das palavras. Se a gente pegar, por exemplo, o português e o espanhol, são 2 idiomas muito parecidos. Então, se alguém tem o interesse, se alguém tem o desejo de aprender espanhol, essa pessoa vai estar mais motivada, porque ela consegue entender muito melhor. Enquanto se a gente pega o inglês, as palavras são totalmente diferentes. E isso causa uma impressão de que o idioma é difícil. Mas eu te garanto, o inglês não é difícil. O português, sim, é um idioma muito complicado. E eu tenho dó das pessoas que precisam aprender português, sendo que a língua materna deles é inglês. O inglês é, sim, um idioma muito mais fácil do que português. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Além desses 4 motivos, existem alguns outros que não nos fazem achar que o inglês demora mais, mas que dentro da nossa cabeça força o inglês a demorar mais. Como assim? Eu vou te explicar com uma coisa que quase aconteceu comigo. O meu primeiro contato com o inglês foi quando eu tinha lá pelos meus 7, 8, no máximo 10 anos de idade. Eu não me lembro exatamente. Os meus pais me colocaram numa escola de inglês. Sinceramente, eu odiava aquilo. Eu não aguentava ir para aquela escola toda terça e quinta. Cara, que vontade que eu tinha de simplesmente ficar em casa, de simplesmente fazer birra e não querer ir para a escola. Cara, eu não aprendia nada. Eu era um terror na sala de aula. Eu não deixava a professora dar aula, eu ficava fazendo bagunça com os meus amigos. É claro que criança é muito difícil de você controlar dentro de uma sala de aula, mas mesmo assim eu não colaborava nada. E meus pais nunca me obrigaram a fazer nada. Depois de alguns meses, 2, 3 meses que eu estava nas aulas, eu pedi para eles que eu não queria mais fazer e eles me tiraram da escola. Eles evitaram em mim uma das coisas que mais mata o inglês dentro das pessoas, que é a raiva do idioma. A maioria das pessoas, dos jovens, das crianças, eles não veem a importância, a real importância do inglês na vida, a diferença que aprender esse idioma faz, enquanto eles estão nessa idade. E assim era comigo. Se os meus pais tivessem forçado a ficar dentro daquela escola, talvez eu tivesse demorado muito tempo para aprender inglês e talvez eu nem mesmo tivesse realmente aprendido. Porque eu ia começar a fazer como uma coisa obrigada, como uma coisa forçada, como algo que eu não quero realmente fazer. Uma das coisas mais importantes para se aprender inglês rápido é você ter um motivo para isso. É você realmente querer aprender. Se você está fazendo porque seus pais te forçam, vai ser muito difícil você chegar em um objetivo com isso. Muitos anos depois, aos meus 16 anos de idade, eu acordei num dia e resolvi que eu devia aprender inglês. Não foi influência de ninguém, simplesmente veio na minha cabeça e eu falei, eu preciso aprender esse idioma. E foi aí que eu voltei para a mesma escola de quando eu era pequeno. E quando eu cheguei lá na recepção, tava o dono da escola, que inclusive, cara, eu me atrevo a dizer que é o melhor professor do mundo. Eu cheguei lá e ele começou a me falar de como funcionariam as aulas se eu fizesse ali com ele. E, cara, sinceramente, era aquilo exatamente que eu procurava. Eu cheguei lá e eu não falava inglês, é claro. E ele já tentou falar inglês ali comigo e eu falei, cara, não vai dar certo, eu não falo nada. Mas eu decidi começar a fazer as aulas com ele. E, cara, foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Porque o método dele é um método só em inglês. É claro que no começo você não vai conseguir entender tudo o que a pessoa tá falando se ela só falar inglês com você. Se todo esse vídeo eu tivesse feito em inglês e você não fala inglês, você não seria capaz de entender. Você provavelmente teria fechado o vídeo há muito tempo atrás. E conforme o tempo foi passando, aquela 1 hora que a gente praticava de aula, que era majoritariamente português, começou a diminuir a quantidade da língua portuguesa e começou a aumentar a quantidade de inglês na sala de aula. Mas eu ainda não tinha o que era necessário para chegar lá, porque eu queria aprender inglês. Mas se alguém me perguntasse por quê, eu ia falar que eu não sei. Como eu disse, eu acordei num dia e resolvi começar a aprender. 6 meses depois que eu comecei as minhas aulas, tinha sim evoluído um bom tanto, mas nada muito significante. Eu decidi fazer um intercâmbio. Conversei com um grande amigo meu, ele já tinha o dele planejado. Ele falou, cara, eu ainda não fui, mas eu tenho certeza que isso vai mudar a minha vida. Você deve fazer também. E foi aí que eu decidi fazer o intercâmbio. E aí sim, eu tinha um motivo para aprender inglês. Primeiro, eu precisava fazer uma prova e provar que eu sei falar inglês antes de viajar. E segundo, se eu chegasse lá sem falar inglês, cara, eu ia perder uma boa quantidade do meu intercâmbio sem conseguir me comunicar, sem conseguir fazer amigos. A Holanda não é o idioma nativo inglês, mas praticamente todo mundo lá fala inglês. Então seria muito estranho eu chegar lá sem falar o idioma. E foi a partir daí que eu vi o meu inglês decolar. Foi a partir daí que eu comecei a dedicar diariamente tempo para estudar o idioma. 1 ano depois, eu fui fazer o meu intercâmbio. E se você quer saber como estava o meu inglês, eu cheguei em Amsterdã. E eu fui de Amsterdã até Reich, que é uma cidade no sul da Holanda, de táxi. A viagem de carro demorou 2 horas. E durante essas 2 horas, eu não calei a boca
e fiquei conversando com o taxista. E cara, eu acho que não poderia ter tido uma pessoa melhor para me levar durante essa viagem de 2 horas. A gente conversou o tempo todo, ele me falava de como era o país, de como era a cultura, e a gente passava por museu, ele falava o que era, passou por uma loja de carros lindos, cara. Nunca tinha visto tanto carro tão lindo na minha vida. E ele me falando sobre os carros, me falando sobre como é a loja. E aquilo foi uma experiência fenomenal. Foi o dia que eu realmente percebi todo o meu investimento em inglês, todo o meu investimento de tempo, dinheiro, valeram muito a pena. 2 dias depois que eu tava lá, conheci a minha família, conversei muito com eles. 2 dias depois, eu mandei mensagem pro meu amigo brasileiro, que era fluente em inglês. E ele falou, cara, o que tá acontecendo com o seu inglês? 2 dias depois. E 1 semana depois, eu simplesmente falava sem nem pensar mais. É claro que eu ainda cometia erros, mas eu não tinha mais que pensar. Eu não tinha mais que traduzir as coisas na cabeça, como acontecia ainda um pouco. Era simplesmente automático. Da mesma forma que eu tô falando português agora, é a forma que eu falo inglês hoje e é a forma que eu falava inglês 1 semana depois de ter chegado no meu intercâmbio. E aí sim, em 1 semana eu já consegui falar inglês automaticamente. Você pode imaginar o que aconteceu depois que eu completei meus 9 meses de intercâmbio. Eu voltei completamente fluente. A gente tem uma dificuldade para acreditar nas coisas quando a gente não vê aquilo de verdade. Por exemplo, se eu te falar que existe um carro que chega de 0 a 300 km por hora em 2 segundos, e só para deixar claro, até onde eu sei esse carro não existe, eu estou inventando isso agora, você provavelmente falaria que eu estou mentindo, certo? Mas e se eu te colocasse dentro desse carro e você visse esse carro chegando de 0 a 300 km por hora em 2 segundos, a partir daí você ia acreditar que o carro realmente faz isso. Correto? Da mesma forma é com o inglês. Quando a gente não conhece ninguém, quando a gente não vê ninguém, nada que possa nos provar que aprender um idioma pode ser muito mais rápido do que 5 anos, é muito difícil da gente acreditar. No meu caso, como você já sabe, eu comecei a aprender inglês com 16 anos de idade e aos 19 eu já era professor. Na verdade, foi um pouco antes. Aos 18 anos, quase para completar 19, eu tive a minha primeira experiência como professor. E eu sei que para você isso pode parecer um absurdo, mas cara, quantas vezes você já tentou um método diferente de aprender inglês? Por acaso você já foi pesquisar alguma coisa, algo novo, um método inovador de se aprender? Ou você simplesmente foi no método gramática de todas as escolas que tem por aí? Que eu vou te dizer, eu conheço algumas pessoas que se propuseram a aprender inglês sozinhas, de forma autodidata, sem ir atrás de gramática ou qualquer coisa dessa forma, e são as pessoas que aprenderam o inglês mais perfeito que eu conheço. Mas eu gosto de trabalhar com formas que você não precisa acreditar só em mim. É claro que eu poderia estar mentindo aqui. Quem garante que eu estou falando a verdade? Mas para poder te provar que isso é verdade, para que você possa pesquisar por si mesmo e ver que realmente não precisa demorar tudo isso para aprender um idioma, eu gosto de citar o caso do Greg M. Cox. Para quem não conhece, o Greg, ele é oficializado como o maior poliglota do mundo. O Greg consegue ler e escrever em 64 idiomas diferentes. E tem um detalhe, ele entrou para esse livro dos recordes em 1999. A gente já está 22 anos depois, pois a gente está em 2021. Quantos idiomas será a mais que ele não conseguiu aprender nesse meio tempo? O Greg é um militar aposentado. Ele deve ter hoje aí um pouco mais de 70 anos. Mas se a gente fosse levar em conta o fato de demorar 5 anos para aprender um idioma, como muitos acreditam, se ele fala 60, são 64, mas vamos arredondar para 60 para facilitar os cálculos. 5 vezes 60 dá 300. O Greg teria que ter 300 anos de idade se ele demorasse 5 anos para aprender cada um dos idiomas que ele sabe. Mas o Greg é só um caso oficializado. A gente tem também casos que nunca foram registrados. Por exemplo, o caso do brasileiro Carlos Amaral Freire, gaúcho, de 82 anos de idade, que já estudou 135 idiomas. Palavras do Carlos: há mais de 50 anos aprendo 2 novos idiomas por ano. Mas não tem a vaidade de ser o maior poliglota do mundo. Mas a gente não precisa pegar esses casos extremos para exemplificar aqui. Quando eu estudei na Inglaterra, eu conheci uma menina maravilhosa chamada Vitória. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer ela melhor, mas teve um dia que ela me impressionou bastante. Eu, por acaso, perguntei quantos idiomas ela fala, porque eu vi ela conversando italiano com uma amiga, falava inglês perfeitamente, falava já o português, e aí eu fiquei curioso. Falei, Vitória, você fala italiano? Ela, sim, eu falo 7 idiomas na verdade. Que eu me lembre, posso estar enganado, mas ela falou português, inglês, espanhol, francês, italiano, latim. Eu não consigo me lembrar qual que é o 7º, mas eu falei, meu Deus do céu. Na época, quando eu estudei na Inglaterra, eu tinha 17 anos de idade. Então a Vitória, no máximo, tinha ali seus 18 anos, não mais que isso. Mais uma vez, se a gente levasse em conta a teoria de que se demora 5 anos para aprender um idioma, a Vitória teria que ter 35 anos de idade. Mas na verdade, ela tinha metade disso. E vai saber com quantos anos ela começou a estudar esses idiomas. Se ela começou a estudar, por exemplo, aos 10 anos de idade, ela demorou apenas 7 ou 8 anos para aprender 7 novos idiomas. Na verdade, 6, porque português ela já falava. E será que o sistema de ensino brasileiro realmente falha em nos ensinar inglês?
De acordo com a Money Times, apenas 5% da população brasileira fala inglês, sendo que apenas 1% deles é inglês fluente. Isso significa que se você fala inglês fluente, você já tem uma vantagem sobre 99% da população brasileira. Mas estar na frente das outras pessoas em currículo é só a ponta do iceberg quando a gente fala de aprender inglês. A grande vantagem é estar na frente de si mesmo. É se desafiar a aprender algo novo, é ter a oportunidade de viajar para qualquer lugar do mundo e conversar com qualquer pessoa. Porque, cara, inglês é o idioma universal. Eu já viajei para 20 países. E em todos eles, com exceção do Brasil e Portugal, eu me virei em inglês. Eu tive que falar inglês. Por mais que alguns desses países não são todas as pessoas que falam inglês, você consegue sim achar uma pessoa que consegue pelo menos arranhar alguma coisa e te dar uma informação. É melhor do que você ter que aprender tcheco, por exemplo, vai viajar para a República Tcheca. Mas acima de tudo, o mais importante é você não perder a oportunidade que vai passar na sua frente simplesmente porque você não consegue falar inglês. O inglês abre muitas portas e eu sei que para você pode parecer que não faz tanta diferença, mas eu só fui perceber isso quando eu aprendi o idioma. O problema é que a gente tem na nossa cabeça que demora tanto tempo assim para aprender. E um dos problemas que eu falei é a tal da história de outras pessoas. A gente tende a ver todas essas histórias e achar que com a gente vai ser da mesma forma. Só que todos eles foram pelo mesmo método, que demora demais. Não precisa ser assim com você. Você pode sim fazer de uma forma diferente. Tudo depende do método que você está usando. Eu, por exemplo, tenho amigos que estudaram na mesma escola que eu estudei e a maioria deles, se não está fluente, está muito perto disso. Poderia viajar para qualquer lugar do mundo e conseguir se virar tranquilamente. É claro que eles demoraram muito mais tempo do que eu para aprender. Mas por quê? Porque eles só faziam 2 aulas por semana. Eu também fazia 2 aulas por semana. Mas como eu disse, eu estudava todos os dias. Foi por isso que eu consegui aprender muito mais rápido. E quando a gente para pensar, na verdade é meio óbvio de qual é a melhor maneira de se aprender. Exatamente da mesma maneira que você aprendeu o seu idioma nativo, o português. Você tá me ouvindo esse vídeo durante aí sei lá quanto tempo. Se você quisesse bater um papo comigo sobre isso, você conseguiria bater o papo tranquilamente, sem ter que pensar, simplesmente as palavras saem da sua boca. Você fala português perfeitamente, porque você aprendeu como um bebê. Quando você quer aprender um idioma novo, você é um bebê. Você não sabe nada. Se você nunca teve contato com o inglês, por exemplo, você não sabe nada de inglês. Não sabe falar oi, tchau, como vai, tudo bem, números, cores. Não sabe. Você é um bebê. E você precisa aprender tudo desde o começo. A melhor forma é fazendo isso como bebê. Cara, ninguém ficava ensinando gramática pra ele ou pra você quando você era um bebê. Não tem por que fazer isso com alguém que não sabe nada de inglês. Não me entenda mal, a gramática ela é sim muito importante, mas ela não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira coisa que a gente tem que focar quando aprendendo um idioma novo. O bebê, quando ele aprende o idioma perfeitamente. Quando ele aprende, ele não fala com sotaque diferente dos outros, simplesmente com o sotaque que ele aprendeu. Ele nem sabe como, mas ele aprende. E quais são os pontos principais que fazem ele aprender o idioma tão perfeitamente? Primeiro, ninguém fica traduzindo as coisas para ele. Ele não tem ninguém que fala, isso aqui significa isso aqui em outro idioma. Não, cara. Ele tem a obrigação de aprender naquele idioma. Em um certo ponto, chorar não vai servir mais, porque ele vai chorar, a mãe e o pai vai achar que tá com fome, mas ele tá com dor de barriga, ou ele pisou num caco de vidro, e ele precisa mostrar isso, ele precisa falar, expressar o que é que tá acontecendo. Então ele precisa aprender. O bebê, ele tá imerso no idioma. Quando ele vai, por exemplo, para casa da avó, todo mundo fala português ao redor dele. Na sua própria casa, todo mundo fala português. Quando ligam a TV, as notícias, por exemplo, são todas em português. Supermercado, português, é tudo português ao redor dele. Ele é obrigado a aprender. E é claro que você deve estar pensando agora, como é que eu vou imergir no idioma? Sim, você pode sim viajar, mas eu entendo que não é todo mundo que tem a condição de passar um certo tempo nos Estados Unidos, na Inglaterra, até porque agora tá bem caro. Mas você pode sim usar isso aqui ou o seu computador para poder imergir no idioma. É claro que não vai ser 24 horas, mas cara, se você pegar um tempo, por exemplo, do que você passa no Instagram, pega aí no seu celular, vê quanto tempo por dia você passa no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, no TikTok. Se você decidir pegar metade desse tempo que você passa no Instagram e começar a acompanhar pessoas no Instagram em inglês, já é uma coisa totalmente diferente. Pega alguém que fala sobre um assunto que você gosta, seja futebol, seja maquiagem, seja o que for, cara. Pega alguém que tem autoridade nesse assunto e vai acompanhar essa pessoa. Você vai ver que ela falando daquele assunto, ela vai repetir muitas vezes a mesma palavra. E com isso você vai conseguir memorizar muito mais fácil. Mesma coisa no YouTube, cara. Pega metade do tempo que você passa no YouTube, começa a acompanhar pessoas que falam inglês. Outro ponto, o bebê não tem medo de errar. Ele simplesmente fala e fala do jeito que ele acha que tá certo. Se eu falar, você desse jeito, você entender, eu
Cara, você tá me entendendo. Tô falando igual índio, mas você tá entendendo o que eu tô falando. Isso é o mais importante, é conseguir comunicar, é conseguir transmitir as suas ideias. Se você já chegou nesse ponto, cara, palmas, parabéns pra você. Excelente. Você já saiu de um ponto 0 para um ponto 4, 5, 6, em que você pode sim viajar com uma certa dificuldade, mas você não vai passar fome, você vai conseguir falar com as pessoas e muitas vezes até mesmo manter uma conversa legal e conhecer alguma delas. O bebê não fica querendo copiar tudo o que ele aprende. Ele copia a forma que as pessoas falam. Isso você deve fazer. Copiar a forma que as pessoas falam e não falar do jeito que você acha que é. Ouviu a pessoa falar? Copia. Só que não copia no seu caderno. Não tem a necessidade de você ficar anotando tudo aquilo. Olhar no dicionário toda palavra nova que você conhece. Cara, se você olhar uma palavra nova que você não conhece, você vai esquecer ela, eu te garanto. É a mesma coisa no português. Quando você tá lendo, tá vendo uma série, ouvindo uma música e você se depara com uma palavra que você não conhece, você não vai pesquisar essa palavra, cara. Você não vai parar o que você tá fazendo para ir atrás do significado dessa palavra. Você vai escutar ela de novo em algum momento. Se for uma música, por exemplo, repete. Em algum ponto da sua vida você vai entender o significado dessa palavra. E mais importante, o bebê nunca pensa que aprender português vai ser difícil, porque é a única opção que ele tem. Eu sei que você não tem só a opção de aprender inglês, mas quanto mais você pensar que isso vai ser difícil, mais difícil vai ser. Existem 3 características que o bebê tem que todo mundo precisava ter na sua cabeça quando aprendendo um novo idioma. A primeira é a curiosidade. O bebê é muito curioso. Ele pergunta isso, ele pergunta aquilo, e tem uma palavra nova, ele presta atenção. Ele é muito curioso. A segunda é a imersão. O bebê está imergido no idioma, ele tem que aprender e ele não tem outra opção. E a terceira é a tentativa. O bebê não tem medo de tentar, porque ele sabe que ele pode errar. Lembrando, você é um bebê, você também pode errar, cara. Não tenha medo de falar errado, tenha medo de não falar. Mais uma vez, não existe técnica milagrosa. Existe sim dedicação e um método certo que encurtam muito o tempo que você precisa levar para aprender inglês. Muita gente posterga muito o início do seu aprendizado porque eles acham que vai demorar demais para aprender. Muita gente já está estudando faz tempo e simplesmente sente que não está saindo do lugar. E acredite, isso não é um problema, isso é uma vantagem. Porque se você pensou em começar, mas estava desanimado, ou então se você já iniciou, as duas situações significa que você é interessado em aprender inglês. E só aí você já tem uma vantagem absurda perante a outras pessoas. E lembrando, se você demorou para aprender ou se você acha que demora, a culpa não é sua. A escola, a grande maioria delas, tenta nos ensinar da mesma forma. Cara, pensa nisso. Você nunca teve uma forma diferente de aprender a não ser sentar, olhar para a lousa, escutar o professor e copiar. É sempre da mesma forma. Poucas escolas têm um ensino prático, como eu tive na Inglaterra. A escola tenta nos ensinar como se a gente fosse robô, como se todo mundo aprendesse da mesma forma. E não é assim. As pessoas aprendem de formas diferentes. E é isso que eu quero te mostrar com essa série de 3 vídeos. É importante saber que existe sim um método diferente para se aprender. Um método que se adapta a cada pessoa e que com esse método você pode agilizar em muito o seu aprendizado e usar isso ao nosso favor. Portanto, quando você for aprender um novo idioma, lembre-se do bebê. Lembre-se das 3 características: curiosidade, imersão e tentativa. Lembre-se que a gramática não é um dos primeiros pontos a se focar. Ela é sim importante, mas você só vai querer saber dela bem depois de você ter começado seus estudos. Principalmente, lembre-se que é possível, que é para todo mundo, que todo mundo consegue aprender e consegue aprender mais rápido. Não precisa demorar 5 anos. Lembra dos casos citados do Greg M. Cox, lembra do Carlos Amaral Freire e lembra da minha amiga Vitória. Nenhum deles precisou de tanto tempo para aprender um idioma, e você também não precisa demorar. Eu quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Na quarta-feira, dia 3 de março, eu vou postar o próximo vídeo, onde eu vou te passar as formas que existem de se aprender inglês, quais são as técnicas para se usar com essas formas, e eu vou te provar que o inglês não é um idioma difícil. Então fica ligado, quarta-feira, dia 3, vai ter um novo vídeo. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha, compartilha com alguém que você quer que assista esse vídeo e se inscreva no canal. Até quarta!